da sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Vocês são filhos de Deus, e os filhos de Deus têm promessa de Deus. Nós recebemos as promessas de Deus. Tome posse daquilo que Deus te deu, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. É tempos de milagre. É tempo, pastor, mas o mundo está em crise, a economia. Queridos, o reino de Deus nunca vai estar em crise. Eu terminei aqui uma série de ministração sobre a quarta dimensão. Falei sobre 4 domingos. Hoje eu vou trazer uma palavra, algo que o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu coloquei como título dessa mensagem: Vivendo a maturidade em Cristo. Eu e você, nós devemos ter maturidade em Cristo. Então o tema é Vivendo a maturidade em Cristo. E esse texto está em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14. Hebreus 5, 11 ao 14. Abra teu coração, receba essa palavra no teu espírito, porque a palavra do Senhor, ela transforma, ela liberta, ela edifica, ela fortalece, ela gera fé. A palavra do Senhor faz com que nós sejamos mais que vencedores. Hebreus 5, 11 diz assim: sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vós tornaste tardio em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, devido ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornaste como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, e os que têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela revelação do teu Espírito no meu coração. Tudo que o Senhor já ministrou, tudo que eu aprendi do Senhor dessa palavra, usa a minha vida como instrumento de bênção, para transmitir, Senhor, esse auditório tão seleto que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui é um texto bem claro, aonde que o autor de Hebreus, ele escreve esta carta, fazendo um paralelo entre aqueles que ainda são crianças na fé e aqueles que são maduros. Crianças são os nepios, então são criança espiritual, e o autor diz: por mais que tenham ouvido a palavra do Senhor, mas ainda não tem a compreensão. E existem os filhos rulhos, são os filhos maduros, os filhos que têm experimentado, que cresceram. Então nós precisamos entender a palavra do Senhor, porque o texto aqui nos ensina que qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra do Senhor, na justiça, pois é criança. Mas o que se alimenta com alimento sólido são aqueles que pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Queridos, qual é a diferença de uma criança que ela nasceu, por exemplo, num palácio real, e uma criança que nasceu lá no gueto? Qual é a diferença? Nasceu os dois no mesmo dia. Uma nasceu no palácio, uma nasceu na riqueza, uma outra nasceu na pobreza. Qual a diferença dessas crianças? Nenhuma. As duas são crianças.
Mas o que faz a diferença daquilo que essas crianças vão aprender, daquilo que vai ser colocado para ela dia a dia, daquilo que vai ser ensinado para essas crianças dia a dia, ali que vai ver, passou anos e anos, você vai ver a diferença tão grande, tão brutal, entre uma criança que nasceu num palácio e entre uma criança que nasceu num gueto. Durante o tempo nós vemos a diferença. Assim também, quando eu e você recebemos a palavra de Deus, e essa palavra entra no nosso coração, no nosso espírito, vai passando os anos e nós vamos ver a diferença daqueles que realmente receberam a palavra de Deus e começam a praticar a palavra de Deus. Nós não podemos ter a fé somente de palavra. Muitas vezes nós temos fé somente de palavra. Não, nós precisamos ter fé que demonstre com a nossa atitude. Às vezes nós falamos tanto sobre fé, pregamos tanto sobre fé, temos muita teoria. Não é isso que nós precisamos demonstrar a nossa fé através de atitude, de crermos na palavra de Deus. O reino de Deus é uma nova ordem para que eu e você possamos viver em fé. Você tem que viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não tem como. A Bíblia diz que sem fé nós não agradamos a Deus. Se você quer agradar a Deus, pastor, eu agrado a Deus, eu sou bonzinho, eu não falto culto, eu dizimo, eu oferto, eu não falo mal de ninguém, eu faço isso, faço aquilo. Querido, você só agrada a Deus quando você crê no Senhor. Não se engane. Então, se eu agrado o Senhor, eu preciso crer nele. Quando eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra, isso agrada, porque Deus se manifesta através das nossas vidas, do Espírito Santo que habita em nós. Então você tem que viver pela fé. Isso nós precisamos para viver, para desfrutar no reino de Deus. Nós precisamos viver pela fé. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Olha o que está escrito, palavra de Jesus. Cada vez que Jesus fala, nós temos que ser inteligente, ouvir e aplicar. João 10, 9, bem conhecido esse texto. O que Jesus fala aqui? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus diz assim, olha, eu sou a porta. Se você entra por essa porta, então você será salvo. E você vai encontrar o que? Pastagem. Muitas vezes nós temos falado com a porta. Muitas vezes nós temos ouvido muito sobre a porta que é Jesus. Mas de fato nós precisamos entrar pela porta. E quando nós entramos pela porta, o que nós vamos encontrar? Pastagem. Pastagem quer dizer suprimento, tudo que eu e você precisamos. Então nós entramos, muitas vezes você está tocando a porta, você está clamando pela porta, você está na frente da porta, você muitas vezes clama pela porta, clama por Jesus, suplica por Jesus, mas não entra. A Bíblia diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós precisamos entrar, nós precisamos nos entregar. Em Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Se nós estamos cansados, se nós estamos oprimidos, se nós estamos sobrecarregados, nós devemos ir a Jesus. E ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, encontrarão descanso para a vossa alma. Nós representamos um Cristo vivo aqui nessa terra. Cristo chamado Jesus. Nós representamos, porque nós somos filhos de Deus. Jesus diz assim, aquele que passar pela porta encontrará pastagem. Mas elas não imaginam que no outro lado existe essa pastagem. Muitas vezes as pessoas não imaginam. Isto quer dizer que Deus tem provisão para nós. Eu sei que muitas vezes escandalizo as pessoas onde que eu falo essa frase, que Deus não consegue ver os filhos dele passando necessidade. Deus não consegue ver um filho dele passando necessidade. Porque Jesus já fez tudo por mim e por você.
Se nós não entrarmos pela porta, se nós não desfrutarmos da palavra de Deus, jamais podemos resolver os problemas, os intempéries que surgem na nossa caminhada. Muitas vezes falamos de muitas coisas, falamos de prosperidade, falamos de saúde, falamos de vida, falamos de conquista, falamos de vitória, falamos de abundância, falamos de abastança. Tudo isso está na casa de Deus. Tudo que você precisa, a alegria, a paz, o gozo, a felicidade, o alimento, o sustento, a saúde, a vitória, a conquista, tudo isso está na casa de Deus. O Senhor realizou para nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de nós. Você precisa crer nessa verdade, porque isso é a palavra de Deus. Nós precisamos entender. Quando eu e você aceitamos Jesus, a salvação é tudo para nós. Sem Jesus nós não chegaríamos a lugar algum. Sem Jesus não haveria nenhuma conquista. Sem Jesus nós não triunfaríamos. Sem Jesus nós estamos perdidos. Mas quando você recebe Jesus como Salvador, quando você entrega, quando você entra pela porta, você vai ver que Jesus, com todo respeito à palavra do Senhor, é o mínimo referente a tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, aqui nós temos um pacote de herança. Eu tenho ensinado, a herança é somente para os filhos de Deus. Apocalipse 5, 12 diz assim: que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, honra e glória e louvor. Esse é um pacote que Jesus venceu. Ele é digno, e por isso Ele é digno de receber. Ele é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi morto e ressuscitou. Então Ele, através de Jesus, nós recebemos o poder de Deus, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Esse é um pacote que Deus tem para cada um de nós. De você desfrutar, de viver uma vida vitoriosa, de viver uma vida rica em todo o sentido da sua vida, de você viver uma vida com sabedoria, porque a sabedoria é somente Deus que dá para conosco. De você viver uma vida com força, honra, glória, louvor, adoração, como a igreja, como o corpo de Cristo. Por quê? Porque Jesus já conquistou todas as coisas. É como se você fosse admitido numa grande empresa, e essa empresa tem muitos benefícios para você. Eu tenho plano de saúde, eu tenho cesta básica, eu tenho isso, eu tenho o Romério, eu tenho isso, tem tantas coisas. O reino de Deus, quando eu e você entregamos a vida a Jesus, então nós recebemos um pacote de tantas bênçãos e promessas para as nossas vidas, abundância, a favor de Deus. Por isso que o autor de Hebreus diz que muitos de nós temos ouvido sendo sardio, muitos de nós se tornamos mestre, mas não temos a revelação, não temos ouvido aquilo que eu e você poderíamos desfrutar na palavra de Deus, daquilo que Deus tem para fazer na nossas vidas e através das nossas vidas. Porque muitas vezes nós somos criança, nós só ficamos pensando na salvação. Eu aceitei Jesus, eu arrumei minha mala, e eu estou esperando agora o arrebatamento. E eu não desfruto daquilo que Deus quer fazer através da minha vida hoje. Quando eu aceitei Jesus há 41 anos atrás, a mensagem que era pregada nos púlpitos, Maranata, ora o Senhor vem, ora Jesus vem. Essa era a mensagem que era pregada na minha época, domingo após domingo. E aquilo despertava como se Jesus estivesse voltando hoje, naquele momento. Só que eu me casei, eu tive meus filhos, hoje já sou avô, e eu sei que Jesus voltará a buscar a igreja. Muitos ficam somente presos na salvação e esquece de viver as promessas que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Nós precisamos vivermos, estamos preparados como se fosse o último dia da nossas vidas, mas também estar com a expectativa, uma confiança que nós podemos viver 200 anos e conquistar muitas coisas em prol do reino de Deus. Nós precisamos entender. Por isso que muitas vezes nós precisamos mudar a nossa cultura.
Muitas vezes a nossa mente está condicionada às coisas do passado, muitas coisas erradas que nós aprendemos achando que aquilo era verdade. E nós estamos condicionados a esses valores, mas que não leva a nós a nada. O meu querer é que cada dia que viermos na casa de Deus, que nós possamos sair de cada reunião aqui totalmente diferente, convicto daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem para mim, e desfrutando daquilo que a palavra diz para a minha vida. Por isso que o autor fala aqui em Hebreus 5,12, que nós lemos: pois com efeito, quando estiveres de ser mestre, devido ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim tornai-vos como necessitado de leite, não de alimento sólido. Muitas vezes nós precisamos ser humildes e desfazer toda uma estrutura errada que estava dentro de nós, renunciando e novamente alicerçando realmente sobre a verdade, a palavra de Deus, para que nós possamos desfrutar. Porque se você começa uma estrutura errada, um edifício errado, você vai chegar de uma forma errada, vai construir errado e vai ter problema. Então tudo aquilo que você não sabe, você não busca, tudo aquilo que você não tem conhecimento, você não corre atrás, porque ninguém ministrou, ninguém nos ensinou. A nossa caminhada, aprendemos muitas coisas de formas erradas. Precisamos agora deletar muitas coisas das nossas vidas e aprender novamente e crescermos, desenvolvermos. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele nunca vai agir contra a palavra de Deus. Sempre Deus vai agir segundo a sua palavra. Deus nunca, por mais que você esteja descabelando, chorando, isso não comove Deus. Você chorar, descabelar, e eu estou fazendo isso, fica esquelético de tanto jejuar e orar. Mas se eu estou buscando de uma forma errada contra a palavra de Deus, não tem como Deus operar. Porque muitas vezes nós ficamos refém da verdade, porque nós não aprendemos como deveríamos ter aprendido. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim dizendo: mas Deus é bom. Mas as pessoas não entendem porque Deus é bom. Por quê? Porque elas já ouviram tantas pessoas sem maturidade. Muitas pessoas sem maturidade, muitas pessoas crianças na fé, tentando provar para nós que Deus é bom, sem nenhuma maturidade. Então muitas vezes as pessoas passaram muita teoria para nós, mas não tem testemunho de vida. Eu falo muita teoria, mas não tem testemunho de vida. Porque eu aprendi que eu e você somos um canal de bênção para tocar as pessoas, para curar as pessoas. Quantas pessoas que chegam para mim: amado, eu gravo áudio todos os dias, de muitos lugares. Sempre estou gravando áudio, orando. Hoje temos essa facilidade. Quantos testemunhos de pessoas que são curadas, são libertas. Muitas direção. Eu lembro esse tempo atrás que chegou aqui, o Guilherme, que é filho do Denilson Cavaldete, esse casal lindo aqui na frente. E a esposa do Guilherme estava com um tumor no útero, um cisto muito grande. E ela estava sofrendo e tinha que tirar. Ela nunca teve filho, tinha que fazer uma cirurgia, poderia perder tudo, o útero. E eles vieram aqui e eu orei por ela. Eu declarei: o Espírito Santo falou: diga que daqui 3 dias não tem mais nada. E orei por ela. Ela estava com muito medo de passar por aquela cirurgia. E ela testemunhando: olha, pastor, dali 3 dias, como você falou, isso aconteceu. Até brinquei com ela: puxa vida, ser homem de fé, né? Por quê? Porque essa unção está dentro de nós. Jesus falou para nós colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele nem disse para você orar, ele mandou você colocar a mão. Colocar as mãos sobre os enfermos. Por quê? Porque existe uma unção sobre as nossas vidas. As pessoas precisam entrar no reino de Deus. Elas precisam de Jesus. E muitos dos pecadores ficam, muitos dos pregadores, aliás, ficam somente
ministrando palavra. As pessoas precisam de milagre. As pessoas precisam ver milagre. Os filhos de Deus precisam manifestar o milagre. Existe um Espírito dentro de nós, e nós temos que manifestar o Espírito Santo que habita dentro de nós, através dos sinais, através das maravilhas, através dos milagres. Isso está na vida de cada um de nós. Se você recebeu Jesus como Salvador, o Espírito de Deus está na sua vida para operar. Ele está pronto. Tudo que eu e você precisamos entender, muitas vezes a nossa alma, a nossa mente impede de que nós vivemos esta prática de fé. Muitas pessoas estão doentes, outros estão mortos espiritualmente, outras pessoas em falência, outras pessoas na miséria, outras pessoas vivem uma vida, uma condenação, uma acusação das trevas. E eu e você, como igreja, nós somos instrumento na mão de Deus para libertar, para salvar, para curar, para transformar. A igreja precisa ver essas coisas. O mundo está necessitando de homens e mulheres cheios da graça, cheios do poder, cheios do Espírito Santo, para fazer diferença onde quer que nós estejamos. Porque é um direito de Deus para conosco. Olha que Pedro fala aqui, em Atos 10, 34 e 35, diz assim: então Pedro, tomando a palavra, diz: na verdade reconheço que Deus não faz acepções de pessoas, mas que Ele é aceitável aquele que em qualquer nação teme e pratica o que é justo. Pedro dizendo: Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus faz acepção de atitude de pessoas. A atitude que eu tomo hoje vai refletir naquilo que eu vou ser amanhã. Algumas atitudes que vocês tomaram lá atrás é o que você está vivendo hoje. Algumas atitudes ruins que vocês tomaram lá atrás estão vivendo uma situação difícil hoje. Mas algumas atitudes boas que vocês tomaram lá atrás, hoje vocês estão vivendo. A nossa vida é atitude. Deus não faz acepções, mas é aceitável aquilo que é agradável e aquilo que nós praticamos a palavra de Deus. Ou seja, Deus quer operar através de cada um de nós que somos filhos dele. Deus quer, e Ele justifica todos nós. Nós somos justificados. A Bíblia diz: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justos. A Bíblia diz que você é santo, que você é justo, que você é filho de Deus, que Ele te fez rei, sacerdote para governar a terra. Por isso nós temos que pregar a palavra dEle, colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Jesus. Use a autoridade que Jesus te deu. Declare a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, usufrua da palavra de Deus. Todos nós precisamos viver isso. Amado, senão as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão feridas. Muitas vezes eu estou bem, está tranquilo, meu casamento ajustado, meus filhos. Mas não é só isso que nós viemos para salvar, para libertar, para tocar nas pessoas que estão presas, pessoas com ansiedade, pessoas angustiadas, pessoas deprimidas. Quantas pessoas depressivas que nós temos vivenciado nos dias de hoje. Olha que... Por isso, declare, confesse a palavra, use a palavra de Deus. Eu tenho ensinado muito esse texto aqui, Romanos 10, 8. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, a palavra do Senhor, ela precisa estar no meu coração, no meu espírito, e ela precisa estar na minha boca. Muitas vezes você está ali, o Espírito Santo toca no teu coração para que você ore, para que você declare uma palavra, mas você não fala. Porque a vida e a morte está na língua. A palavra do Senhor é viva. Você precisa abrir os teus lábios e declarar a palavra. Palavra de vida, palavra de saúde, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de restauração. É preciso, não basta somente eu ter conhecimento e eu não declaro, não confesso esta palavra da fé que nós pregamos. Essa é a chave. Às vezes eu olho, eu tenho pena, eu olho, eu tenho dó das pessoas. Eu vejo uma pessoa mendigando, eu tenho dó dela. Mas você pode ser um profeta na vida daquela pessoa.
Você pode declarar vida, saúde. Você vê uma pessoa mendigando, libera uma palavra. Se você não conseguir ver aquela pessoa como um grande empresário, o que nós estamos falando de Deus então? Nós precisamos, porque Deus vai operar através dos nossos lábios. Todos os milagres que Jesus fez quando eram vivendo na terra, todos eles Jesus fez falando. Toda a criação do mundo Deus fez falando. E as coisas vão acontecer quando você fala, você declara. Por isso, cuidado com aquilo que sai dos seus lábios, da sua boca. Então, dê ordem às coisas, às dívidas, as enfermidades, o mal que bate retirada e não volte mais. Dê ordem à enfermidade, dê ordem a tudo aquilo que não vem, que não procede de Deus. Querido, nós precisamos estar posicionados e vivermos aquilo que nós pregamos. Nós precisamos, tenho ensinado que nós precisamos abrir a nossa mala de testemunho e começar a compartilhar, testemunhar daquilo que Deus tem feito e faz pelas nossas vidas e através das nossas vidas. Você conversa com muita gente, tantas pessoas que você conversa dia a dia. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento da Bíblia. Você conversa com ela, você vê que é uma verdadeira enciclopédia de conhecimento. Ela lê, ela estuda muito. Mas só que muitas vezes, por falta de não praticar aquilo que ela conhece, não produz fruto. Somente teoria. Nós precisamos produzir fruto, e esses frutos precisam permanecer. Eu sempre falo comigo, Deus, eu quero pregar a tua palavra e viver a cada dia a minha vida, os milagres, os sinais, as coisas extraordinárias que o Senhor faz nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu quero sempre viver testemunhando das coisas maravilhosas, porque assim o nome do Senhor é glorificado. O diabo não quer que o nome de Jesus seja glorificado, então ele procura colocar incredulidade, procura travar, procura impedir de que eu e você recebemos. Eu me tornei um grande empresário. O diabo não quer que você seja um grande empresário, porque ele não quer que você testemunhe que foi Deus que te levantou, que Deus te deu. Eu adquiri uma casa, eu comprei um carro, eu abri minha empresa, eu fui promovido. Ele não quer que essas coisas aconteçam. E cada vez que acontece as coisas boas, é o nome do Senhor que está sendo glorificado. E por isso existe uma batalha, existe uma guerra, existe uma força contrária que tenta nos parar e nos calar. E nós não podemos admitir isso. Se você porventura entrou hoje aqui, está passando por alguma crise, alguma situação adversa, eu quero declarar que a partir de hoje essa crise sumiu da sua vida. Que este mal não terá mais poder sobre você. Eu declaro que você sai livre. Eu declaro que Deus move os céus em benefício da sua vida, para trazer resposta, solução, abrir a porta que você precisa. Se existe alguma área, um milagre na sua vida, eu estou liberando, estou sendo um profeta nesta noite, para declarar que Deus está fazendo esse milagre. Ele colocou nas suas mãos em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. E que para nós esse sobrenatural de Deus tem que ser algo natural para nossas vidas. Seja algo normal para nós, de ver as coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Todos nós devemos entender o sistema educacional do nosso Deus. Eu declaro, através do Espírito Santo, que Deus está trazendo um grande aprendizado nas nossas vidas, revelações, para que eu e você possamos viver uma vida vitoriosa. Nós sabemos que o diabo está tentando de todas as formas impedir, tirar a Bíblia das mãos do povo. O diabo está tentando, para que você não saiba nada sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante na face da terra hoje. É Ele que opera.
E se nós não agirmos através do Espírito Santo, então nós não conseguimos, porque é Ele que opera através das nossas vidas. É Ele que manifesta, Ele é o Consolador, o poder é dEle. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Nós vemos aí algumas autoridades tentando fazer leis antibíblicas contra os princípios de Deus, influenciando muitas vezes nas escolas. Queridos, toda a terra precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Toda a terra precisa conhecer a palavra de Deus. Não somente nas escolas, todos precisam. E eu e você somos representantes legal de Deus aqui neste mundo. Nós somos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabia que todo o cristão, se ele tiver a consciência, presta atenção no que eu vou falar aqui. Todo cristão que nasceu de novo, você pode pegar uma pessoa mais fechada, da mente mais fechada, mais pauperra, mais discriminada, e se você colocar dia após dia Jesus no coração dela, essa pessoa aqui vai se tornar um grande ilustre. Você sabia, se você colocar a prática da palavra de Deus na sua vida e praticar essa palavra, todos nós aqui sem exceção, o Senhor tem poder para nos tornarmos milionários da noite para o dia. Você sabia disso? Por quê, pastor? Porque o reino de Deus, ele habita dentro de nós. Está dentro de nós. Quando Paulo escreve os Coríntios 3:21, ele diz assim: portanto ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Você consegue entender que todas as coisas são possíveis? Tudo é vosso. Primeira coisa, nós temos o Espírito Santo. Segundo, nós somos embaixadores de Cristo. Nós fomos enviados neste mundo. Nós pertencemos a uma família real. A Bíblia diz que nós somos realeza. O nosso Pai é dono de todas as coisas, todo o universo. Nós somos todas as coisas que pertencem ao nosso Pai, pertencem a mim, pertencem a você. Nós temos aquilo que o mundo não tem. Jesus, o Espírito Santo. Porque tem coisas que, todas as coisas são impossíveis para o homem, mas para Deus todas as coisas possíveis. Então se eu pego a palavra de Deus, eu começo a viver, declarar essa palavra na minha vida, eu começo a manifestar, deixar o Espírito de Deus manifestar no meu espírito, em tudo aonde quer que nós estejamos, Deus manifesta através das nossas vidas. E por isso você se torna uma pessoa milionária. Amém, querido? Estou profetizando que você é milionário. Mas você precisa entender isso. Porque daí o dinheiro nunca vai ser problema para você. Nunca vai ser problema. Tudo que você precisa entender isso. Que o Evangelho, ele é riquíssimo. Se você tirar essas coisas do Evangelho, nós encontramos no Evangelho, você alimenta as pessoas pobres. O Evangelho traz riqueza na vida das pessoas. Por isso que Jesus fala aqui em Atos 1:8, quando estava sendo assunto ao céu, ele diz assim: mas recebeste o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. E aí vocês vão ser testemunha. Eu tenho ensinado, tem sempre gente nova chegando. Talvez eu preguei muitas vezes sobre Jesus multiplicou os pães, Deus abriu o mar vermelho, Jesus caminhou por cima das águas, Jesus curou os cegos, leprosos, tá?
Mas eu não posso ser, eu creio em tudo isso aí, prego e sei que isso é verdade, mas eu não posso ser testemunho dessas coisas, porque eu não vi. Uma testemunha precisa presenciar, precisa ver. Mas eu posso contar para vocês aqui, ficar contando muitas horas, que eu já vi o paralítico andar, que eu vi o cego ver, o surdo ouvir, eu já vi uma pessoa ressuscitar, eu já vi muitas pessoas levantar da cadeira de roda, eu já vi muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas ser curados de câncer, eu já vi muitas pessoas ser curadas da AIDS, uma oração só. Eu lembro que estive lá em São José do Rio Preto ano passado, e veio uma jovem e falou: pastor, eu quando estava no mundo fui contraído com AIDS, e hoje eu vim para a igreja, me casei, e o meu sonho é ser mãe. E eu não posso ter uma relação normal com o meu esposo, eu tenho que usar preservativo para não contaminar ele. Eu falei para ela: filha, olhe para mim, tudo que eu quero que você não aceite essa doença. Essa AIDS não é sua, não pertence. Jesus já levou há 2000 anos atrás. Não aceite. E eu declaro que você está curado em nome de Jesus. E que esse mal seque até a raiz. Esse espírito, toda doença incurável é causada por espírito. Existe doença que é biológica, mas 80% são espiritual. Eu orei no sábado para ela, com ela. Quando foi na quarta-feira, segunda-feira ela foi para o laboratório fazer exame. Saiu na terça-feira, na quarta-feira mandaram uma mensagem para nós, que 100% curada, não tinha mais nada de AIDS. Esse é o poder de Deus. Dunamis, poder de Deus, dinamite. O Senhor falou que esse poder, ele foi liberado sobre você. Você precisa ter consciência que o poder de Deus está em você. Isso é um fato. E agora eu preciso ser testemunha de Jesus. Aonde que eu estiver, Jerusalém. Jerusalém muitas vezes simboliza a casa de Deus, aqui, lá fora, até os confins da terra. Isso foi colocado na Bíblia. Isso é uma capacidade de operar milagre. Deus nos capacitou para operar milagre. Olha o que diz aqui, Paulo escreve os Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar a esse, ou seja, através do pecado de Adão, a morte veio reinar, muito mais os que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu e você recebemos a abundância da graça, e o texto diz que eu e você precisamos reinar em vida. Aí eu vou reinar quando eu estiver com Jesus lá no céu. Não, não. Aqui a Bíblia fala em Apocalipse 5,10 que o Senhor nos fez reis e sacerdote para governar a terra. Então eu e você precisamos aprender a ter essa consciência no nosso coração, que nós temos que reinar em vida. Porque muitas vezes nós temos ouvido continuamente do nossos púlpitos: você é pecador, você é falho, você se humilha, você seja isso, aquilo, tal. E nós aceitamos, parece que tão fácil. Mas eu sou pecador, por isso que não acontece milagre. Eu sou falho, por isso que eu oro e nada acontece. Isso é mentira de Satanás. Você recebeu o Espírito de Deus, você recebeu o poder de Deus, você recebeu a abundância da graça de Deus, e você recebeu o dom da justiça. Agora você pode reinar em vida. Esta é a palavra de Deus para nossas vidas, para os filhos de Deus. Amplificando isso, quer dizer reinar como rei, reinar em vida. Um rei trabalha por decreto. Todo rei trabalha por decreto. O Senhor funciona por propriedade.
Então nós precisamos entender esses princípios para com as nossas vidas. O que o Senhor colocou, o que o Senhor nos deu, o que o Senhor nos capacitou, o que o Senhor colocou como responsabilidade para mim e para você. Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. Olha as palavras de Jesus aqui, é Jesus falando, não sou eu. Lucas 19, 12, 13. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seu, disse-lhe, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Isto está nos dizendo que nós devemos avançar no reino de Deus. Nós temos uma missão, nós recebemos da parte do Senhor para manifestar o reino de Deus. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Todos estão esperando na religião essas coisas, mas não aprenderam o que é no reino de Deus que nós encontramos. Aí eu vou procurar uma religião para que eu possa viver, servir. Não, é o reino de Deus. A religião não vai dar isso para nós. A religião vai nos prender, vai nos amarrar. O reino de Deus, as pessoas precisam no mundo, elas precisam de paz, elas precisam de alegria, elas precisam de justiça. Quantas pessoas estão sendo injustiçadas no nosso meio, em todas as áreas? As pessoas buscam isto, mas somente em Cristo Jesus que nós podemos encontrar. Somos nós que devemos levar isso às pessoas, levar essa palavra de paz, a palavra de alegria, a palavra de justiça, até que o dia que Jesus voltará. Porque, olha o que está aqui em Lucas 17, 20 e 21. Jesus sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Pratique esse reino, ele está dentro de cada um de nós, está no coração daqueles que nasceram de novo. Eu e você somos os maiores distribuidores. Você pode entrar num atacadista grande e ver ali tantas coisas que você poderia adquirir, mas você possa imaginar dentro de você tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali. Ele manifesta através da sua vida. Quando Jesus olhou para aquela multidão e falou, não podemos despedir esse povo, porque eles vão morrer no deserto, faz 3 dias que está conosco, mas Deus, nós não temos nada, Jesus, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus declarou, o reino estava, da onde que veio aquilo ali? É o reino de Deus. Deus quer operar essas maravilhas através da sua igreja, eu e você. O mundo quer ver o reino de Deus, mas só eu e você podemos manifestar esse reino, porque ele está dentro de nós. Talvez você nunca ouviu isso, talvez você nunca foi ministrado sobre isso, talvez você nunca, artificialmente falaram isso para você, mas isso está dentro de nós. Então quando você chega em algum lugar, você precisa ter consciência de quem você é. Quando você vai em algum lugar, aonde que você estiver, você precisa ter consciência que através da sua vida naquele lugar, você está liberando, trazendo recurso para aquele lugar. Por isso rogo os irmãos para que você entenda isso. Jesus, ele manifestava o reino de Deus. Onde que ele estava? E eu quero que você entenda, eu rogo a Deus. O que é a palavra rogo? A palavra rogo, que Paulo dizendo, eu rogo por vocês, irmão, quer dizer, eu me prostro
eu me ajoelho, me prostro diante de Deus, pelo amor da vida de vocês, para que isso aconteça, para que vocês entendam, para que vocês desfrutem, para que vocês vivam essas verdades, essa realidade. Parece que é tão distante para nós vivermos isso. E eu olho para mim, parece que é tão distante, mas isso que a palavra do Senhor nos diz. E tudo que eu e você precisamos é crer. Jesus, aonde que ele estava, ele manifestava o reino de Deus. E eu declaro sobre a sua vida, aonde que você chegar, há uma palavra profética, que algo Deus quer fazer na sua vida, ou através da sua vida. Olha que tem Mateus 4:23, diz assim: Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e lhe trouxeram todos os enfermos, acometidos de várias doenças, tormentos, e endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curou. E seguiram numerosas multidões da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Tudo, aonde que Jesus ia, o que ele falava? Ele manifestava o reino de Deus. Isso atraía as pessoas. E o Senhor tem nos preparado para isso. Eu tenho falado para essa igreja, eu tenho testemunhado para vocês, que o Senhor tem falado no nosso coração, que vai chegar um momento, que Ele vai dar um mega templo para nós aqui na cidade. E não importa as pessoas que vão vir, doente, enfermo, não importa a doença, todos que virão serão curados. Nós temos esta palavra, isso é bíblico, isso é a palavra de Deus. Eu creio que está chegando o momento dessas evidências manifestar através da vida de cada um de nós. E esse poder Deus deu aos discípulos, e eu e você somos discípulos. Quem é discípulo? Todos aqueles que seguem a Jesus são discípulos do Senhor. Olha Mateus 10:7. E indo pregai, dizendo: é chegada o reino de Deus. Aonde que você for, se você tiver essa consciência do que o reino de Deus está dentro de você, aí ele diz no 8: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, e de graça recebeste e de graça dai. Eu e você precisamos ter essa consciência, que o reino de Deus está dentro de nós. E aonde que você chegar, você precisa manifestar. Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, é a ordem de Jesus. Expulsar os demônios, porque nós recebemos dele de graça, e também nós damos de graça isso. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero declarar essas verdades no teu coração, na sua vida, no seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar essas verdades, o reino de Deus no teu ministério, nas suas finanças, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Eu estou declarando, me levanto com uma voz profética para declarar sobre a sua vida. Se você crê, você receba, tome posse. Eu declaro saúde divina sobre cada um de vós. Eu declaro saúde social, saúde financeira, saúde física, em todas as áreas da sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Vocês são filhos de Deus, e os filhos de Deus têm promessa de Deus. Nós recebemos as promessas de Deus. Tome posse daquilo que Deus te deu, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. É tempos de milagre. É tempo, pastor, mas o mundo está em crise, o mundo, a economia. Queridos, o reino de Deus nunca vai estar em crise. Em Malaquias 3:18, que diz assim, que Deus quer que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É isso que Deus quer mostrar para o mundo lá fora.
Se você não tiver consciência, você é como uma pessoa. Mas o Senhor quer que o mundo veja, as pessoas vejam, aqueles que realmente servem o Senhor, que andam na presença de Deus, que caminham com o Senhor, e aqueles que não servem. Existe um depósito dentro de você. Existe o teu coração, a sua vida. Você é um distribuidor de todas as bênçãos e promessas. Isso flui. Tudo que você precisa entender é crer. É meu, testifico, eu recebo, eu declaro, uso. Comece aquilo que o Espírito Santo começa a te dar visão, revelação, discernimento. Tome posse, é seu. Comece a declarar, saia. Por isso nós precisamos crescer, desenvolver. Nós precisamos se tornar crentes maduros e desfrutar dessas verdades da palavra de Deus. Tome posse, é seu. Olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para os seus filhos, libere palavra, abençoa. Usa esse poder que está na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus olha para você como ilustre. A Bíblia diz que nós somos o sacerdote real, nós somos uma nação santa, nós somos um povo peculiar para anunciar as boas novas do seu reino. Quando a Bíblia diz que nós somos sacerdote real, está dizendo vocês são realeza. É isso que Deus está falando conosco, é isso que o Espírito Santo está ministrando. Por isso não sofra mais. Viva o extraordinário de Deus. É o tempo, chegou a hora de Deus operar através da vida do seu povo. Nós estamos tendo a revelação de Deus. Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem tocado nas nossas vidas. Deus quer usar você, meu irmão. Você é a solução aonde quer que você chegar. Aonde que você estiver, você é a solução para resolver esse problema. Aonde que você estiver. No Velho Testamento o Senhor falou, onde que vocês colocarem, falou com Josué, onde que vocês colocarem a planta dos vossos pés, ali eu dou a vitória, ali eu estou convosco. Aí vem o Jesus de Nazaré, em Marcos 11, 24, ele diz assim, tudo que você disser, crendo, creia que receber e assim será convosco. Não é preciso você ir lá e colocar a planta dos seus pés. Agora você pode dizer tudo que você disser crendo. Creia que você já recebeu e assim será convosco. Essa não é palavra do Isaor, esta é a palavra de Deus, essa é a palavra de Jesus, que você pode dar ordem a esse monte, saia daqui e vai para o fundo do mar. Monte simboliza um provérbio judaico, significa o problema. Seja qual for o problema, você pode dar ordem, mandar embora a doença, a enfermidade, a miséria, a tristeza, a desilusão, a depressão, tudo aquilo que estava tirando a tua paz. Comece a declarar, você é um profeta da sua vida, você é um profeta na sua casa, na rua que você mora, aonde que você estiver, a tua casa, a tua rua, os vizinhos, eles são abençoados por causa de você, porque Jesus falou que você é a luz do mundo, Jesus falou que você é o sal da terra, são palavras de Jesus. Se você crê, glorifique, aplauda, exalta o nome do Senhor, aquele que é, aquele que vive e reina para todos sempre. Deus é fiel, a sua palavra é seu, tudo é vosso. Você é rei, você é sacerdote, você é filho de Deus, você é ungido do Senhor. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus usa você porque Ele ama você. Ele chamou você para fazer coisas grandes, poderosas, tremendas, sobrenatural. Deus é fiel à sua palavra e ela não volta vazia. Eu estou sendo um profeta nesta noite para declarar essas verdades, para trazer à existência essas verdades, sonhos, projetos. Quantos de vocês têm muitas palavras e ainda não foi concretizada? Eu quero declarar na sua vida
um rebuliço, e Deus trazendo resposta, solução, direção para a sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida empresarial, na sua vida sentimental, saúde, vida, paz, alegria. Eu declaro sobre sua casa, sobre seu lar, sobre a sua família, um pedacinho do céu aqui na terra, que você possa viver o melhor de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Eu declaro crentes maduros, eu declaro que Deus já te colocou no outro nível espiritual, para que você possa desfrutar e ver o sobrenatural, que esse manancial que está dentro de você começa a fluir, começa a agir, começa a manifestar como você nunca poderia imaginar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Vamos. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.